Galera, a Loki está de volta e a coisa tá ficando cada vez maluca, hein? Será que as regras mudaram, meu? Nesse episódio ele teve que parar o deslize temporal, ele tava viajando no passado, no futuro, no presente. Isso não era possível acontecer. Inclusive lá em Vingadores Ultimato foi dito pra gente que uma mudança no tempo indica um novo universo, uma nova ramificação. E agora a AVT tá completamente maluca, né? Eles estão praticamente entrando numa guerra civil porque cada um tem perspectivas diferentes do que fazer depois que eles descobriram que os Guardiões do Tempo na verdade nunca existiram. O Mobius está de volta tentando resolver a situação do Loki. Temos um personagem novo, Ouroboros ou Obi, que é muito importante para esse episódio e tenho certeza que para a série também. O final do episódio que já levanta teorias, quem que podou o Loki, hein? Ele tava sem o dispositivo de podar. E aí, quem que foi? Sylvie aparecendo nas cenas pós-créditos e um romance que eu aposto que você não notou, hein? Aquele que permanece, ou o Kang, tá de romance com a Ravonna Renslayer, a juíza. Você não tinha percebido isso? É, isso vem lá dos quadrinhos, hein? O primeiro episódio da segunda temporada de Loki foi bom demais e tem muita coisa pra gente conversar, muitos detalhes pra você ficar por dentro, hein? Você assistiu? Curtiu? Poxa, eu gostei pra caramba, hein? Escreva aí embaixo o que você achou, se gostou, se não gostou, o que você espera pros próximos episódios, as suas teorias, o seu comentário é muito bem-vindo pra gente continuar conversando, beleza? Eu sou o Saulo Ferreira e esse aqui é o Conversa de Nerd. E aí pessoal, tudo beleza? Se você ainda não é inscrito aqui e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aí, inclusive para a série Loki. Nós vamos estar aqui toda sexta-feira fazendo análise dos episódios, então para você não perder, para você vir aqui conversar comigo, já se inscreve e ative o sininho de notificações, beleza? Mas enfim, a primeira temporada do Loki tinha deixado um gancho muito bacana, né? O Aquele que Permanece foi revelado, ele contou o seu plano, a Sylvie mata ele, as linhas do tempo começam a se ramificar loucamente e o Loki tinha sido lançado no que eu pensei que era uma linha do tempo alternativa, na qual a gente tem ali o Kang, ou Aquele que Permanece, vamos chamar de Kang, que é mais fácil pra gente resumir. Tinha a estátua dele lá, eu falei, putz, meu, o Loki foi pra uma realidade alternativa. Só que é interessante que a gente descobre que, na verdade, o Loki foi pro passado da AVT, e ele vai ficar, durante esse episódio, viajando pelo passado, presente e futuro da AVT, algo que não era possível tecnicamente. Isso provavelmente aconteceu com o Loki, porque a Sylvie, quando joga ele pelo portal, ela usa o dispositivo do Kang, ou Aquele que Permanece. É, tá difícil, né, escolher um nome pra falar desse cara. E provavelmente, então, a tecnologia, a energia que tinha no dispositivo passou pro Loki e ele ficou com esse problema. Inclusive, podemos perguntar, hein, foi isso que aconteceu com o Kang lá no final de Homem-Formiga, quando ele é sugado pra dentro daquele dispositivo? Pode ser, né? Eu acho que ele não morreu, não. E é muito bacana ver o Loki transitando, né, pela linha do tempo, e inclusive levanta o questionamento, por que isso tá acontecendo? E é muito doido porque lá no passado o Loki interage com o Obi. Tecnicamente era para ele criar uma ramificação, segundo o que foi ensinado pra gente, como a viagem no tempo funciona no UCM. Lá em Vingadores Ultimato esse conceito foi apresentado e a primeira temporada do Loki explorou isso totalmente. Um evento não pode ser mudado porque cria variantes, cria ramificações, cria um multiverso e isso não pode acontecer, segundo o que os Guardiões do Tempo falavam. E agora o Loki tá viajando dentro de uma mesma linha do tempo e não tá alternando nada. Comenta aí a sua teoria, mas eu entendo que dentro da TVA é possível você viajar dentro de uma linha do tempo sim. Só que é um conceito completamente diferente do que a gente conhecia. E é aquele conceito meio da série Dark, né? Se você viajar no tempo e fizer algo no passado, é como se essa ação já estivesse existindo desde sempre na linha do tempo completa. E é importante mencionar que nos quadrinhos da Marvel a gente já teve essa situação de personagens deslizando, né? Vamos usar esse termo aqui, pela linha do tempo, transitando aí pelo presente, passado, futuro. E é interessante que em uma dessas viagens para o passado da AVT, o Loki ouve um áudio do Kang e ele tá conversando com ninguém mais, ninguém menos que a Ravonna Renslayer. E se você não se lembra, no final da primeira temporada, quando ela descobre que os Guardiões do Tempo são uma verdadeira farsa, ela decide investigar quem que é a pessoa por trás da TVA, ou AVT em português. Vocês entenderam, né? E aí nesse episódio é revelado pra gente que o Kang tá com ela, chamando ela de maravilhosa, usando até a palavra Marvel em inglês. Pois é, produção, nós notamos o que vocês fizeram aí. Eu acredito que essa temporada, então, vai explorar o relacionamento dos dois, que vem lá dos quadrinhos, né? O Kang é obcecado pela Ravonna, eles têm toda essa questão da tragédia, de nunca conseguir ficarem juntos, e a série vai abordar, então, o romance dos dois, ao que parece lá no passado. E aí o Kang, por ser um grande vilão, apagou as memórias dela e colocou ela para trabalhar dentro da AVT. Inclusive, esse é o grande plot twist
na mente da B15, a agente que tá toda hora batendo nessa tecla, né? Nós tínhamos vida na linha do tempo. Nós somos variantes e fomos tirados de lá e agora fomos usados pela AVT. Ela inclusive leva essa revelação, esse conceito para a reunião com o conselho da AVT. E é interessante que nessa reunião nós temos ali a cabeça de um dos guardiões do tempo, representando que tudo que eles acreditavam era uma mentira. Porém, não para todos, porque a General Dox diz que por mais que tenha essa estrutura fajuta, a mensagem e a ideia, o objetivo ainda é o mesmo. Enquanto a outra juíza já dá a ordem para pararem as ramificações. Ou seja, o conselho que substituiu a Ravonna e os Guardiões do Tempo também, essas pessoas assumiram o controle e elas têm visões diferentes do que fazer. Inclusive no final do episódio nós vemos a General Dox encaminhando um monte de soldados para ir atrás da Sylvie, porque ela tinha dito que a Sylvie era a culpada por tudo isso. Ao lado de Mobius, Loki tenta resolver o seu problema de ficar transitando pelo tempo. E é então que nós somos apresentados para o personagem Ouroboros, ou Obi, fica mais fácil de falar, que é o cara que vive isolado, mas ele é responsável por criar e manter todos os dispositivos tecnológicos da AVT. Inclusive, ele diz que ele escreveu o manual, o guia, explicando todos os detalhes, todos os procedimentos. E essa adição do ator Ke Huy Quan foi realmente muito boa, ele combinou muito bem para esse papel. E esse nome Ouroboros, se você não sabe, eu descobri pesquisando aqui para fazer esse vídeo, é uma referência àquela serpente que está comendo a própria cauda. O que pode ser uma referência à questão da linha do tempo, que o começo na verdade é o fim e as coisas estão interligadas. Não tem como não lembrar da série Dark. E nessa conversa com o Obi fica explícito como que é possível viajar no tempo, porque o Loki conversa com ele no passado e ele consegue então produzir, desenvolver um dispositivo para consertar o Loki, para que ele pare de ficar transitando. O Mobius precisa ir para aquele local onde o tempo flui, inclusive que as ramificações absurdas até chocam o Obi. Ele precisa utilizar aquele dispositivo e depois que ele fizer isso, o Loki podar a si mesmo para que ele seja arrancado desse fluxo temporal e ele pare de viajar e consiga ficar apenas no presente. É uma piração das grandes. Curti pra caramba. Só é interessante que o Loki, quando ele tem mais um deslize temporal antes do Mobius começar esse processo, ele fica sem aquele dispositivo de podar. E ele é lançado no futuro. E é muito interessante esse momento porque o Mobius estava escrevendo no computador em cima da poeira e ele escreve pele, né, skin, porque é o grande medo dele, né, se ele não conseguir fazer a tarefa direito e ficar muito tempo ali, aquela energia, aquele fluxo temporal pode destruir ele, arrancando a pele, como o Obi lembra ele várias vezes. E aqui já abre margem para várias teorias, né, pessoal? Será que o Mobius sabia que o Loki ia estar no futuro, por isso que ele escreveu no computador um tipo de mensagem secreta? Lá nesse futuro que o Loki vai, as coisas estão um caos. Vocês perceberam? Parece que a AVT está sendo destruída, tá todo mundo em pânico. E temos três coisas muito interessantes nesse momento. A primeira é que tem um telefone tocando e o Loki fica com vontade de atender, como se ele sentisse que ele precisa atender, que tem alguém querendo falar com ele naquele momento. A segunda é que a Sylvie aparece abrindo o elevador e ela olha pro Loki e diz: "Ah, aí você está". Então em algum momento no futuro eles vão ter se distanciado e a Sylvie vai encontrar o Loki. E a terceira coisa, como eu disse, o Loki tá sem o dispositivo de podar. Mas, enquanto ele tá ali olhando a Sylvie e emocionado ali com a situação, ele é podado por alguém. E a câmera enquadra de um jeito certinho ali que a gente fica sem saber. Mas ao que tudo indica foi alguém que veio de trás, não foi a Sylvie. O que já faz as teorias começarem a pipocar. Quem que fez isso? Será que era o Mobius, que sabia que ele estava lá no futuro? Já estava ciente desde o começo? Ele só tá ali atuando, jogando, pra parecer que ele não sabe de nada, mas na verdade tem todo um plano que já está acontecendo, que foi premeditado lá no futuro? Nossa, velho, que confusão! Ainda existe sim a possibilidade de ter sido a própria Sylvie, mas eu aposto que é o próprio Loki. Poxa, é a série do Loki, né? O cara é o protagonista. Eu acredito que ele podou a si mesmo para que ele voltasse para o passado e conseguisse achar a Sylvie para que as coisas pudessem acontecer da maneira que ele planeja e ele resolver todo esse problema de ramificações da AVT. Então eu acredito que o final da série vai estar ligado justamente com o começo da série, que o Loki mandou a si mesmo no passado, ajudou a resolver a situação para que ele mesmo pudesse continuar a sua trajetória e tentar encontrar um meio de impedir o Kang, né, ou aquele que permanece, e tudo faz parte de um grande plano que essa série vai retratar aí nos próximos episódios. E aí, na cena pós-créditos, nós vemos a Sylvie chegando em 1982, ela consegue fazer isso porque ela está com o dispositivo do Aquele que Permanece,
Mas nesse caso, diferente da primeira temporada, agora ela está em 1982, mas em uma realidade ramificada, ou seja, num universo alternativo. E ela decide ir para esse lugar porque ela quer ter uma vida normal, né? Quer experimentar ser uma pessoa normal. A primeira temporada mostrou que desde a infância tudo que ela fazia era fugir, e agora que ela pode ir para qualquer realidade, para qualquer tempo, ela escolhe ir para esse lugar e tentar viver uma vida comum. E pelas imagens de bastidores a gente já sabe que ela vai trabalhar nesse McDonald's e o Loki vai atrás dela nesse lugar. E agora fica uma pergunta que eu quero que você responda aí nos comentários, se você souber. Como que o Doutor Estranho fica nessa bagunça toda, hein? Lá na Terra 838, no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Reed Richards falou que a maior ameaça para o multiverso que eles conheciam era o próprio Doutor Estranho. A gente tem as incursões começando. Será que as coisas em algum momento vão se relacionar? Ou a Marvel tá retratando o multiverso por perspectivas diferentes? Não existe só uma regra. É de se pensar, né? Mas comente aí tudo o que você achou do episódio, escreva aí embaixo pra gente continuar conversando, deixa aquele like bacana pra dar uma força se você curtiu, deixa o seu joinha aí pra dar uma ajuda pra gente, meu muito obrigado de coração, e se você chegou até aqui e ainda não é inscrito e quer ficar por dentro aí da série Loki, acompanhar as reviews, as análises, as teorias, vamos estar aqui toda sexta-feira falando sobre o episódio semanal do Loki. E é isso aí, pessoal, eu sou o Saulo Ferreira, muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.